Olá, pessoal do nono ano, professora Nathalie, mais uma vez com vocês, dando continuidade aos estudos de ciências. Vamos então essa semana aprender um pouquinho sobre centro de gravidade e atrito. Vamos começar a falar então do que é o centro de gravidade. O centro de gravidade é a região do corpo onde se encontra sua massa, ou seja, é o ponto onde a força gravitacional é aplicada. E é através do centro de gravidade que os corpos atingem ou não um ponto de equilíbrio, tá? Então, o centro de gravidade ou centro gravitacional é o que vai fazer com que um corpo permaneça em equilíbrio. Vocês podem observar aqui nessa imagem, né? Essas duas crianças aqui, elas estão em pé, né, com as mãos abaixadas e erguidas, mas o centro de gravidade delas, que é a região onde está sendo aplicada a força da gravidade, tá bem certinho e aqui não tem dificuldade nenhuma dela permanecer em equilíbrio, porque o centro gravitacional tá certinho. Para eu ficar numa posição dessa, eu preciso achar meu ponto de equilíbrio. O que é esse ponto de equilíbrio? É quando a força gravitacional é aplicada exatamente na região do corpo onde se encontra a sua massa, ou seja, no centro de gravidade. Tá? Então, se eu for fazer isso daqui, me apoiar num pé só e ficar com o tronco e a outra perna esticada, eu tenho que achar certinho aonde é o centro de gravidade para que eu não caia aí ou para frente com a cara no chão ou para trás, tá? E a mesma coisa aqui nessa imagem onde a criança está de ponta cabeça e se mantendo em equilíbrio, tá? Ela consegue isso por quê? Por causa do centro de gravidade está exatamente no ponto aonde está sendo aplicada a força da gravidade, certo? Esse centro de gravidade é importante não só para que os seres vivos possam permanecer em equilíbrio, em pé, né, sentados, mas que não caiam, mas também para qualquer objeto que a gente queira aí fazer ou construir e queira que ele permaneça em uma determinada posição em equilíbrio, eu preciso saber qual que é o centro da gravidade dele, né, e fazer uma base que permita com que a força da gravidade seja aplicada exatamente no centro de gravidade. Um objeto que tem um formato homogêneo, digamos assim, por exemplo, uma forma geométrica bem mais simples, alguma coisa retangular, ela por exemplo, é bem mais fácil de achar um ponto de equilíbrio dele. Eu vou bem no meio desse objeto, que é o centro de gravidade. Agora, quando a gente tem um objeto que ele não tem essa forma geométrica tão definida, a gente tem que ficar procurando esse centro de gravidade para achar esse ponto de equilíbrio dele, tá? Existem algumas condições para o equilíbrio de um corpo. A primeira é que a resultante das forças que estejam atuando nesse corpo seja nula, ou seja, igual a zero. Se eu voltar naquela imagem, se a gente pensar que a força que está sendo aplicada aqui na região da cabeça for maior do que a força que está sendo aplicada aqui na região das pernas, o que vai acontecer? Vai de cara para o chão. Então, todas as forças que estão sendo aplicadas nesse corpo precisam ser iguais para que se anulem. Tá? Então, a força da gravidade vai estar puxando esse tronco dessa criança para baixo e ele tem que estar utilizando de uma força igual à força da gravidade para permanecer com ele aqui erguido. E assim se anule, fique zero, porque senão ele cai, tá? Existem também as condições para o equilíbrio estável nos corpos que estejam apoiados. A primeira é que o centro de gravidade seja o mais baixo possível. Então, por exemplo, um surfista, quando ele está na prancha dele e ele quer permanecer de pé, né, na onda, ele faz o quê? Ele dobra os joelhos e abaixa o corpo dele. Quando ele faz isso, ele abaixa o centro de gravidade. E aí fica muito mais fácil dele ter equilíbrio e permanecer em pé. E a segunda condição para o equilíbrio estável nos corpos apoiados é que a base de apoio deve ser a maior possível. Um exemplo do cotidiano é que se a gente tiver que andar em um ônibus, né, e a gente tiver que ficar em pé, a gente abre um pouco as nossas pernas, afastando os nossos pés, para que a gente não caia tão fácil, para que a gente fique, né, mais confortável e em equilíbrio. Vamos olhar aqui nessa imagem. Imagine se esse menino aqui, ó,
tirasse as mãos, levantasse as mãos, né, e colocasse as mãos aqui, ó, junto ao corpo, erguidas, ele ia ter só a cabeça como base de suporte, base de apoio. Então, ela ia ser bem menor e ia ser mais difícil dele permanecer nessa posição. Ele colocando as mãos no chão, né, deixando elas um pouco afastadas da cabeça, olha como ele aumenta essa base de apoio. E isso faz com que seja bem mais fácil eu ficar nessa posição do que se eu ficar aqui só com a cabeça apoiada no chão e os braços erguidos, certo? Bom, além do centro de gravidade, eu falei para vocês que a gente ia falar um pouquinho de atrito. Atrito é a força que se deve ao contato entre os corpos e que se opõe ao deslocamento de um corpo sobre o outro. Então, quando eu chuto uma bola e ela começa a rolar numa superfície, vai ter o contato da superfície da bola com a superfície do chão, onde ela está rolando, né? E vai ter uma força que vai se opor a esse deslocamento dessa bola. Por isso que, depois de um determinado tempo, a bola vai parando, vai diminuindo a velocidade e vai parando sozinha. Porque essa força de atrito vai fazendo com que o movimento vá diminuindo, né, aos poucos. Essa força de atrito, ela está diretamente relacionada ao peso. Quanto maior o peso do corpo sobre a superfície, maior será o atrito que vai ser gerado no deslocamento do corpo na superfície. Lembrando que massa e peso são coisas diferentes, tá? Então, quando eu falo em peso, eu não estou falando em massa. São coisas que a gente não pode confundir. A massa é a medida da quantidade de matéria que tem em um objeto. E essa massa, ela vai ser constante em qualquer ponto do universo. Então, se eu pegar um objeto e falar que ele tem 5 quilos, eu estou falando a massa dele. E eu posso levar ele para qualquer lugar do universo e essa massa vai ser constante, ele vai ter 5 quilos. O que é peso? Que a gente, de forma errada, né, fala, eu fui lá na farmácia para ver quanto que eu estou pesando ou qual que é meu peso. Na realidade, eu estou vendo a minha massa. Mas o que é peso, então? É a força de atração dos corpos numa determinada interação gravitacional. O peso, ele está relacionado com a massa que o corpo tem e com a força da gravidade que está agindo sobre ele. Então, o peso de um corpo, ele vai variar de acordo com a massa e também com o valor da gravidade. Ou seja, o peso de um corpo aqui na Terra é diferente do peso desse corpo em outro planeta ou na Lua, por exemplo. Então, quando a gente vê aquelas imagens dos astronautas que chegaram na Lua, a gente vê que eles andavam assim, meio que pulando, né? Como se eles estivessem mais leves. Na realidade, a massa corporal deles é a mesma, mas como a gravidade lá é menor, então a força-peso que vai estar atuando nele vai ser menor. Uma outra coisa que influencia no atrito é a superfície. Quanto mais lisa for a superfície, menor a força de atrito e o objeto vai se deslocar mais fácil. Então, se eu jogar uma bola naquela pista de boliche lisinha, ela vai longe, ela vai ter um deslocamento grande. Se eu pegar essa mesma bola de boliche e lançar num pedregulho, ela não vai se deslocar tanto, porque ela vai ter uma maior força de atrito agindo sobre ela, porque a superfície não é tão lisinha, certo? Bom, pessoal, essas são as duas coisas que a gente ia conhecer essa semana. Beijos!